Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e comentando aqui mais uma notícia, meus nobres e queridos irmãos. Uma notícia que está aí nos principais portais de informação pela internet afora, o UOL, G1, Poder 360, que inclusive nós escolhemos a matéria aqui, que está sendo o escândalo, né, do ativismo do TSE, do Supremo. É um absurdo, família. A coisa é tão incrível, assim, tão só no Brasil mesmo uma coisa dessa, que alguns dos ministros que compõem, a maioria que compõem o TSE, também compõem o Supremo. E aí quando um dos próprios ministros recorre, né, acha que tem alguma coisa errada no TSE, ele recorre ao Supremo, que é composto pelos mesmos ministros. Então, olha o absurdo, por conta dessas coisas que só brasileiro não vê, por causa da polarização, né? Quem é a favor do Lula aqui está adorando o ativismo especificamente de Alexandre de Moraes, né, que nós chamamos carinhosamente aqui de Alexandre Moral. O pessoal está adorando o que ele está fazendo porque supostamente é contra Bolsonaro, mas na verdade o que se faz, a jurisprudência que se cria é contra todo brasileiro e ressuscita inclusive um demônio já exorcizado, conhecido como censura, tá certo? Então olha essa matéria aqui. Um homem pode decidir o que pode ser dito no Brasil, diz New York Times. O jornal noticiou a decisão do TSE de poder excluir posts das redes sociais e chamou Alexandre de Moraes de chefe das eleições. Para quem não sabe, quem é lá de nós, esse New York Times, família, ele é um jornal muito conhecido, muito tradicional aí da mídia internacional americano. E eles são altamente esquerdistas, totalmente esquerdistas. Fizeram muita força aqui contra as plataformas digitais, pela censura inclusive, né? Se hoje as coisas estão como são, se você não tem mais a mesma liberdade de antigamente, agradeça também ao New York Times, que fez várias matérias contra as redes sociais, né? Gerando inclusive aquele boicote. Mas aí você vê a gravidade do negócio que está sendo feito no Brasil, que até mesmo eles, pessoas que pediam por censura, órgãos que pediam por censura, estão vendo nas ações de Alexandre de Moraes algo que extrapola tudo que se conhece. Então você veja, né? Isso na visão deles. Porque não é de hoje que a gente fala. Inclusive, verdade seja dita, um dos grandes culpados disso aqui está acontecendo foi justamente a covardia do próprio Bolsonaro. Apoio para tomar as decisões necessárias, inclusive quase saiu, né? A CPI Lava Toga, só não saiu por conta do próprio filho dele, que se negou a votar. Então, tudo que a gente faz, meus irmãos, dessa vida, entenda bem isso, de bom e de ruim, tudo que a gente faz volta para cima de nós mesmos. Se tivesse colocado, se tivesse investigado e que se pagasse, se devesse, ninguém está falando contra o poder, ninguém é louco de fazer isso, mas estamos falando que se alguém deve, que tem que pagar, esteja ele em qualquer esfera do poder, tanto o cidadão de bem como a mais alta autoridade do Brasil. Se deve, tem que pagar. A justiça é para todos, mas não é assim que está sendo feito e Alexandre de Moraes não é de hoje que ele se sente o dono do Brasil. O jornal americano New York Times noticiou nesta sexta-feira, 21 de outubro de 2022, que o Brasil passou a ter uma única pessoa com o poder de decidir o que pode ser dito na internet, em referência ao ministro e presidente do TSE. Aqui eles deveriam, né? A mídia sempre é assim, né, meu irmão? Ela dá aquela assopradinha depois que dá uma mordidinha, que é obrigada a dar uma mordida. Em referência ao ministro do STF, né? Deveria estar assim. O cara é ministro do STF e também presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Na quinta-feira, 20 de outubro, a Corte aprovou uma resolução apresentada pelo próprio Moraes e dá poder ao TSE para mandar excluir conteúdos das redes sociais sem que ninguém tenha solicitado, ele mesmo. Então veja bem, ele cria um negócio, olha que absurdo, ele mesmo cria a lei e ele mesmo aprova com os colegas. Olha que coisa boa, imagine se fosse assim na tua vida, meu irmão, no teu trabalho. Já pensou como seria o teu dia a dia? Com o título Only Man Can Now Decide What Can't Be Said Online em Brasil, um homem pode decidir agora o que pode ser dito online no Brasil, em tradução livre. A reportagem classifica a decisão do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, como uma das ações mais agressivas tomadas por um país para combater informações falsas. Você veja que eles pisam em ovo aqui. Se fosse o lado do Bolsonaro, chamariam de tirania, chamariam de ditadura, abuso de poder e tantos adjetivos que os caras criaram sem nem o cara merecer. Agora imagine se fosse do lado dele que tivesse sendo criado isso aqui. Como é do lado deles, do lado que eles apoiam, aí, não, peraí, é uma medida agressiva, né, para combater informações falsas. Ora, o cidadão leigo que tá por fora disso aqui, que escuta, não, mas o cara tá combatendo informações falsas, então ele tem que agir. O jornal refere-se ao ministro como
o chefe das eleições em tradução livre, no 6º parágrafo da reportagem. A reportagem também afirma que a medida tornou o Brasil uma espécie de teste para saber até onde se pode ir para combater as fake news. Então o Brasil sai na frente aqui, tá certo? Parece, né, o começo da matéria parece uma crítica, mas você vê que, na verdade, eles querem até usar isso aqui como exemplo. Até porque o Donald Trump também vai tentar se eleger lá de novo. Então o Brasil começa a ser um mau exemplo para o mundo. Se um homem como Alexandre de Moraes pode ter tanto poder em um país desse tamanho, por que é que os Estados Unidos também não podem fazer algo semelhante? Mais ou menos a ideia que a reportagem quer passar, feita pelo New York Times, é essa. E isso indica também um caso mais grave ainda. Precisou lá fora perceber e reconhecer o que está sendo feito aqui, porque a própria mídia brasileira só apoia tudo que está sendo feito. Então olha que absurdo, família. A decisão provocou protesto de apoiadores do presidente de direita, Jair Bolsonaro, bem como a preocupação de muitos especialistas em direito da internet e direitos civis, que disseram que representava uma expansão de poder potencialmente perigosa e autoritária, publicou o jornal. A reportagem classifica que essa medida poderia ser usada para censurar pontos de vista legítimos e balançar a disputa presidencial. Ainda poderia, né, meus irmãos? Você está vendo aí justamente a mesma corte, os mesmos juízes também, decidindo 70, 40, 30 vezes por um certo candidato e 2 ou 3 pelo outro. E diz que isso está de igual. Chegamos ao cúmulo de censurar uma grande mídia, como a Jovem Panos, censurar pessoas que criam documentários, mesmo sem mentir, o Brasil Paralelo, e alegar ordem dos fatos erradas. Ou seja, os caras vão lá, procura literalmente agulha no palheiro, não encontra e aí dizem, não, mas nós temos que tirar isso. Inventa alguma coisa e é inventado e fica por isso mesmo. Então o Brasil está sendo um país de covardes, meus irmãos. Covardes mesmo. Você não vê ninguém pra rua e tem uma mídia podre e imunda que coloca isso aqui como coisa de apoiadores do presidente de direita Jair Bolsonaro. É isso aqui que eles estão colocando. Não é o povo brasileiro. São apenas o eleitorado de Bolsonaro que está se sentindo prejudicado. O único que não se sente prejudicado aqui são os apoiadores de Lula, porque o resto da nação, independente se gosta do Bolsonaro ou não, não quer que isso aconteça. Não aprova o que o Moraes está fazendo. Inclusive, se levasse agora para votação em urna, você aprova o impeachment de Alexandre de Moraes, vocês veriam que ele teria mais de 90% dos votos a favor do impeachment dele. Se levasse isso, obviamente, para votação, para democracia de verdade. Ao falar sobre Moraes, a reportagem afirma que o ministro já está no centro de uma disputa sobre acrescentar autoridade da mais alta corte do Brasil em referência ao STF. O jornal disse que o ministro foi o responsável pela abertura de investigações contra Bolsonaro como um inquérito de fake news. A medida foi aplaudida por outros no Brasil, incluindo muitos da esquerda, que a veem como uma ferramenta necessária para combater uma avalanche de falsas alegações de apoiadores de Bolsonaro que se acelerou somente nos últimos dias, afirma a reportagem. Moraes também decretou a prisão de apoiadores do presidente, como a do ex-deputado Roberto Jefferson, do caminhoneiro Zé Trovão e o deputado Daniel Silveira. Tem muito mais aí, né? A resolução aprovada pelo TSE na quinta-feira, dia 20 de outubro, dá mais poder ao tribunal para remover publicações consideradas falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral. A Corte também poderá acionar diretamente as plataformas digitais para excluir posts que já tenham sido alvos de deliberação colegiada do tribunal. O objetivo seria evitar a propagação de desinformação ou conteúdos que o TSE já definiu como irregularidades. Então o mesmo cara julga, o mesmo cara diz o que é verdade e o que não é, ordem dos fatos, e o mesmo cara aplica a sentença e o mesmo cara pede a remoção. É isso aqui que funciona na prática. Além disso, o presidente da Corte pode suspender temporariamente o funcionamento de redes sociais se houver descumprimento reiterado de determinações. Então, aquelas pessoas que dizem, o YouTube isso, tal rede isso, as redes sociais não têm culpa. Elas se tornam também vítimas da tirania, porque está claro aqui. Se eles mandam 2, 3, 4 notificações, a plataforma não tira, porque acha absurdo, ela sai do ar inteira. Então, diante disso, a culpa é dos próprios brasileiros, né, que se omitem. Antes era preciso as campanhas de candidatos ou o Ministério Público acionarem o TSE pedindo a retirada de conteúdos. Há a previsão de multas de 100 mil por cada hora de descumprimento de ordens do TSE. Aqui eles colocam alguns exemplos, né? TSE pode determinar diretamente as plataformas que excluam em até 2 horas posts sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados sobre a integridade do processo eleitoral. TSE pode determinar que as plataformas excluam posts que replicarem conteúdos que já foram definidos como desinformação em julgamentos colegiados da Corte.
TSE pode suspender temporariamente perfis que produzam desinformação de forma sistemática. Proibir a vinculação de propaganda eleitoral paga na internet nas 48 horas antes e nas 24 horas depois do pleito. Possibilidade de o presidente do TSE determinar a suspensão temporária do funcionamento da rede social se houver descumprimento reiterado de determinações da resolução. Especialistas entrevistados pela reportagem aqui, no caso do Poder 360, divergem sobre os impactos da resolução. Para advogados, a medida pode extrapolar poder decisório. Outros afirmam que a resolução só regulamenta o poder de polícia dado à Justiça Eleitoral desde o Código Eleitoral de 1965. Aqui encerra a matéria. E uma matéria imunda, realmente podre, né? 360, que às vezes faz até boas matérias, mas essa aqui realmente é imunda. Porque eles colocam como se houvesse um equilíbrio na opinião das pessoas. Não há equilíbrio, a unanimidade, a maioria, a grande maioria esmagadora, você pode pegar mais de 80% da população, não concorda e já queria ter visto o impeachment, não só do Alexandre de Moraes, mas de vários ministros. Isso ficou provado no 7 de setembro. Se fizer o plebiscito, se fizer votação pelo povo, isso fica provado. Qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver que isso é uma verdade. Mas a mídia coloca como se tivesse meio a meio, que fosse coisa de bolsonaristas ou lulistas. Não. Você pode dizer, o pessoal de esquerda, o povo de Lula, em peso, está gostando disso aqui que está acontecendo. O resto do Brasil inteiro não concorda com isso. É simples assim. Então a retirada dos dislikes foi justamente para isso, para forçar em vários assuntos, não especificamente nesse, mas em vários assuntos, forçar esse equilíbrio na narrativa. Antes, quando eles faziam isso, as pessoas iam lá e colocavam kkkk. Tem 1000 likes e 100 mil dislikes. Vocês querem dizer que as pessoas aprovaram de igual, que tá meio a meio, que foi robô, que foi militância, que foi isso e foi aquilo. Mas a verdade ficava escancarada. Da forma como tá, eles colocam, olha, foi meio a meio. Não importa que se no outro meio teve 10 pessoas e no outro 10 milhões. Foi meio a meio. Eles pegam 5 pessoas de um no meio de 10, por exemplo, os que apoiam Moraes. 5 pessoas entre 10 que apoiam Moraes. 5 pessoas entre 10 milhões que acham que ele deveria ser impeachmentado e que as ações dele já extrapolaram todos os limites da democracia. Coloca-se assim, mostra a opinião dos outros 5 em cima de 10 e isso eles chamam de equilíbrio de democracia. Então, meus irmãos, é o que eu estou dizendo para vocês. O que está em jogo é muito maior do que simplesmente apoiar o Bolsonaro ou ser bolsonarista. Não se trata disso, eu não sou bolsonarista, estarei pronto aqui caso ele seja eleito, a cobrar, a mostrar os erros do governo, porque é que esse plano de governança dele está totalmente errado, baseados em estudos. Estou pronto para fazer isso. Agora, não reconhecer o caminho que o Brasil está seguindo, graças aos ministros que foram indicados pela esquerda, e querer que eles coloquem mais 2 lá, meu irmão, aí realmente é pedir para que o Brasil não seja mais um país livre. Então, meus irmãos, passe esse vídeo adiante. Matéria da própria mídia, com toda manipulação, mas nem eles conseguem negar os fatos, tá aí. Não é só não ver quem não quer. Passa o vídeo adiante, a gente volta amanhã se o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e seguimos juntos, que Deus proteja todos nós. Fui.